Boa noite a todos. Eu convido-os a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. E o nosso texto de hoje à noite é versículos 7 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, 7 a 11. Por favor, vamos ler esse passagem. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora, é fato que nós vivemos em um mundo muito complexo. Isso é fácil de perceber. Mas, às vezes, o cristianismo pensa que por o mundo ser complexo, o cristianismo deve ser complexo também. E isso não é a verdade. A simplicidade de Cristo em Mateus 11, quando ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem nada de complexo quanto a isso. Isso é Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos chamando diretamente, essencialmente nos chamando para as coisas básicas. Vinde a mim. E no nosso texto de hoje, em 1 Pedro, capítulo 4, nós temos Pedro nos passando algumas coisas básicas, simples e essenciais da vida cristã para nossos dias hoje. A vida cristã é bem simples. Ele fala, olha, santidade com Deus, amor uns para com os outros e serviço espiritual. A vida cristã se resume: santidade com Deus, amor uns para com os outros e serviço espiritual. Olha, por favor, em versículo 7, Pedro, ele começa como o nosso incentivo. Ele fala, o fim de todas as coisas está próximo. Já deu a sua vida no mundo de trevas. Já deu vocês servindo às suas próprias vontades. O fim de todas as coisas está próximo. E ele já entra com esses diretrizes. Portanto, em versículo 7, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. A primeira coisa que ele fala é o seu relacionamento vertical com Deus. Um homem é o que um homem é nos seus joelhos perante Deus e nada mais. Ele pode ter cargo bem evidente na igreja, ele pode enganar muitas pessoas, mas um homem é quem ele é em oração perante Deus e nada mais. Por isso Paulo fala, ter uma vida santa, comunhão constante como Deus vivo, essencial. O fim de todas as coisas está próximo. Tenha essa comunhão com Deus. Isso é básico para a vida cristã. Versículo 8, ele continua sobre o nosso relacionamento horizontal uns para com os outros. Ele fala, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros,
sem reclamação. Amor fervoroso se vê de uma forma: em perdoar, de receber os outros, e, em versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Amor é perdoar, receber e servir uns aos outros. Isso é o resumo do nosso relacionamento horizontal uns com os outros. Versículo 10, ele fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir. A palavra no grego é diácone. E muitas pessoas falam é o garçom, porque eles estavam servindo à mesa. Mas no grego não é exatamente o garçom que pega o seu pedido, atende o seu pedido e traz a comida à sua mesa. Diácone é aquela pessoa que depois que você se farta de comida, e levanta e vai embora, pagando a conta, com certeza, antes de ir embora, ele limpa a mesa, invisível aos seus olhos, e antes do próximo chegar, ele já deixa tudo pronto para o próximo chegar. Você nem vê ele. Eu não sei o termo em português para isso, em inglês é busboy, mas eu vou traduzir como ninja da limpeza, porque você nunca vê ele, mas sempre está organizando tudo depois que você vai embora e antes que o próximo chegue. Ele fala: seja invisível, Pedro fala, seja invisível, serve uns aos outros. E Pedro fala: nós devemos dar as nossas vidas para servir uns aos outros, mas com quais ferramentas? O que eu posso fazer para servir os meus irmãos e as minhas irmãs aqui na igreja, aqui em Prudente? Pedro fala a ferramenta, em versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Então, hoje à noite queremos ver 4 coisas. A abrangência desse dom é o primeiro. 2, o fonte desse dom. 3, a obrigação de usar o seu dom. E 4, 2 tipos de dons que Pedro nos avança aqui em 1 Pedro 4, de 7 a 11. Primeiro, considera comigo a abrangência desses dons. Versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu. Cada cristão tem um dom espiritual. Você tem um, eu tenho um, todos nós temos um. E deixa eu enfatizar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, fala de uma forma mais expansiva sobre esses dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Dons espirituais existem. Considera versículo 4. Há diferentes tipos de dons. Há dons diferentes, há dons diversos, há dons variados. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Esse dom é dado pelo Espírito Santo a cada salvo em Jesus Cristo para abençoar quem estiver ao seu lado. Olha em versículo 11, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. O Espírito Santo dá a cada salvo em Jesus Cristo um dom. E é um dom individual. A palavra individualmente, nesse versículo, vem do grego idios, de onde nós temos o nosso termo idiota. Alguém que é tão desconecto da realidade que ele é diferente, individual, peculiar, só ele.
Uma vez eu estava em Nebraska visitando uma cidade bem ruralzinha, 600 pessoas máximo de população. E eu estava conversando com os meninos da igreja depois do culto. Eu sempre perguntava o que vocês fazem de divertido aqui na sua cidade. E um deles, filho do milho, ele respondeu, o que você faz sábado à noite para se divertir na sua cidade? Ele falou, com todo prazer, eu dei um tiro na cabeça de um coelho. Para nós, sábado à noite é para sair com os amigos, para encontrar aquela pessoa especial, o bondezinho da Netflix, mas para esse sujeito, era noite de caçar coelhos. Só ele. É a mesma palavra que Paulo usa aqui, ele as distribui individualmente para cada um. Paulo está falando, você é peculiar, você é diferente. Olha em versículo 12, 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O ponto é, seu corpo tem muitos membros, cada um deles é diferente, mas todos trabalham para o funcionamento certo. E agora você fala, mas aqui em 1 Coríntios tem meia dúzia de dons, em Romanos capítulo 12 tem outra meia dúzia. A pergunta é, como é que o Espírito Santo vai trabalhar entre milhões de cristãos para fazer cada um diferente e particular? Olha a resposta em Efésios 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A medida do dom muda. A medida muda. Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Vocês são ninjas da limpeza, vocês são invisíveis, não se esquecem, nenhum tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Qual é o conceito equilibrado? Olha o final de versículo 3. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A medida muda. A medida da fé para exercer, operar esse dom, muda. Por exemplo, o dom de ensino. Tem pessoas que ensinam do púlpito. Tem pessoas que ensinam individualmente, aconselhando uns aos outros. Tem pessoas que ensinam as crianças de uma forma que a pessoa que ensina no púlpito não consegue. Um dom. Várias distribuições desse dom. E esses dons espirituais são basicamente categorias brandas. O Espírito Santo tem esses dons e ele pinta cada um como se tivesse um paleta de cores. Ele vai pintando um pouco aqui, um pouco ali. Você é individual, você é peculiar. Como então? Olha em 1 Coríntios 12, 4 a 7. Importantíssimo. Por isso Paulo fala, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O Senhor não muda, o Espírito não muda, mas os dons mudam. E você fala, como é que eu vou identificar o meu dom espiritual? Vocês lembram, talvez nem todos aqui têm idade para lembrar, mas nos anos 90, explodiu a busca por dons espirituais. Tinha muitos livros sobre isso, tinha muitas provinhas que você poderia fazer para identificar o seu dom espiritual. Era um tempo muito divertido e muito estúpido do cristianismo.
Por quê? Olha por favor, em 1 Timóteo 4,14. Paulo fala ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo 4,14, e fala: não negligencie o dom que lhe foi dado. O dom, singular. Não negligencia isso. Porque o dom que ele tinha, Timóteo pregava, ele exortava, ele fez o trabalho de um evangelista, ele aconselhava e exortava, demonstrava liderança vez após vez após vez, e Paulo fala: não negligencie o dom. Todas essas coisas eram manifestações de um dom que o Espírito tinha dado. Então, se você tem o dom, foi te dado pelo seu próprio Senhor, Jesus Cristo, na medida única e peculiar, para a benção único e peculiar dos seus irmãos e irmãs em Cristo. 2, considera comigo o fonte desse dom. 1 Pedro 4, versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu. Dom aqui no grego está traduzido, vem da palavra carisma, e se você olhar em Efésios 4, 7, estará projetado aí, e a cada um de nós foi concedida a graça, carisma, a mesma palavra dom e graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então Pedro está falando: olha, o dom que você tem foi te dado, é uma graça, você recebeu, você não procurou, você não implorou, você não merece esse dom, você não gerou de si mesmo, mas foi te dado. É uma graça. Olha, quem te deu? 1 Coríntios 12, 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Espírito, Senhor, Deus, a Trindade trabalhando junto para te dar o dom, para te dar o ministério e para te dar o efeito. Requer a Trindade. Por isso nós não falamos: vai procurar o seu dom. Não é algo que você encontra, é algo que recebe. E esse é o seu dom. Se Deus quiser abrir as portas de Presidente Prudente para receber o seu dom, é com Ele. Mas você precisa ser fiel onde o seu Senhor, o seu Deus, já te tem colocado. Já te tem colocado. Olha em 1 Coríntios, por favor, 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Às vezes você escuta pastores que estão pensando como crescer a igreja, como se dependesse do esforço deles, o talento deles, a simpatia deles. Não. Versículo 18, 1 Coríntios 12. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Pensei de um comentário, mas vou deixar passar. De onde vêm os dons? Você recebe do Espírito. Agora, olha em 1 Coríntios 12, versículo 31. O que nós fazemos, então, com esse versículo? 1 Coríntios 12, versículo 31, diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Quais são os melhores dons? 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. 1 Coríntios 14, versículo 1, olha o que ele fala. Sigam o caminho do amor, que ele falou em 1 Coríntios 13, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Agora, profecia, os melhores dons são amor e profecia. O que seria, então, a profecia, biblicamente falando?
No Velho Testamento temos vários profetas fazendo profecia, e cada um deles, quando falava, dizia: assim diz o Senhor. E repetia aquilo que Deus dava para ele falar. Tinha outros profetas que não vieram com esse espírito de falar assim diz o Senhor, e eles falaram qualquer asneira que veio à cabeça. Isso não era profecia. Eles não eram profetas genuínas. O dom de profecia é simplesmente falar: olha, a palavra do Senhor diz o seguinte. E onde a palavra do Senhor diz e para, a gente para. E onde a palavra do Senhor vai à frente, mesmo que incomode, nós precisamos ir à frente. Profecia é simplesmente assim diz a palavra do Senhor. É nada mais do que isso. Qualquer um pode levantar, iludir todo mundo. Eu tenho o dom profético. Escuta o que saiu da minha cabeça. Ninguém quer saber. Dom de profecia é o que a palavra de Deus diz. E se o pastor, ou eu, ou qualquer outro, fala alguma coisa que a Bíblia não diz, pode descartar isso. Não é importante, não é a mensagem de Deus para você. Olha em 1 Coríntios 14, versículo 3, qual é o resultado de fielmente pregar a palavra de Deus? Olha, edificação, encorajamento, consolação dos homens. Versículo 4, qual é o resultado de fielmente pregar a palavra de Deus? Edifica a igreja. Isso é resultado de pregar a palavra de Deus. E 1 Coríntios 12, versículo 31 fala: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Tem duas formas de interpretar isso. Primeiro, o imperativo. Paulo está falando: busque com dedicação os melhores dons. Como se fosse Paulo dizendo: olha, vocês como congregação quando vocês se ajuntam, estão desejando mostrar os seus dons individuais. Mas eu te chamo a mostrar e desejar dons ainda melhores. Amar uns aos outros e escutar a palavra de Deus. Isso é melhor. Ou pode ser indicativo. Paulo falando: entretanto, vocês busquem com dedicação os dons, os melhores dons. Os dons mais impressionantes, os dons mais evidentes. Eu não consigo ser um bom servo do Senhor, a não ser que todo mundo me reconheça. Paulo está falando: olha, vocês fazem isso, mas deveria procurar os melhores dons. Mesmo que você seja invisível, amar e a palavra de Deus. Então tem duas formas de interpretar esse versículo, mas a maneira que todo mundo... Geralmente, todo mundo é muito abrangente, mas a maneira que muitas pessoas interpretam é: você individual procura o seu dom. Mas essa passagem total é comunicado à igreja conjunto. Terceiro, a obrigação desses dons. 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. 1 Pedro 4,10. Pedro fala: usa o seu dom. 1 Coríntios 12,7 complementa: visando ao bem comum. Você pode usar para o benefício da igreja, para ajudar, para beneficiar a igreja, e você, se cessar de usar, danifica a igreja. 1 Pedro 4, versículo 10, Pedro, falando dessas coisas básicas, ele já falou sobre a abrangência dos dons, ele já falou que os dons vêm, que foi recebido, não procurado. Mas em 1 Pedro 4, versículo 10, ele fala: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O verbo aí, administrando fielmente, vem do grego oikonomos, que significa, de onde nós pegamos a ideia de economia, era uma pessoa, tipo um gerente, que era responsável por trabalhar a terra do seu senhor,
a cuidar das finanças do seu senhor, para educar os filhos do seu senhor, e todo mundo dando honra e glória ao Senhor, como ele era bem-sucedido, e esse gerente fazendo todo o trabalho. Pedro nos chama a isso, ele fala, olha, esse mundo não é seu, esse dom não é seu, mas você precisa ser econômico, você precisa ser administrador, gerente fiel dessas coisas. É o dom de Deus, mas você precisa gerenciar. Quarto e último ponto, hoje à noite. Versículo 11, 1 Pedro 4, 11. Nós vimos a abrangência dos dons, que cada um exerce o dom que recebeu. Vimos a fonte dos dons, é uma coisa recebida. Vimos, em terceiro lugar, a obrigação de gerenciar fielmente. Agora, quarto lugar, dois tipos de dons. Dois tipos de dons. 1 Pedro 4, versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Olha as duas categorias que Pedro coloca aqui. Dons de fala, dons de serviço. Dons de fala, dons de serviço. Dom de fala inclui pregação, ensino, aconselhamento um a um, individualmente. Tudo isso é dom de fala. Como um pastor falou, é tipo plantar uma emboscada de graça na vida de alguém. Para que quando ele chega até aqueles filhos, ele lembra do que você tinha falado sobre a dependência de Deus, eles são abençoados, eles foram emboscados. E os dons de serviço, administração, oração, mostrar misericórdia, ajudar. Todo mundo falando, eu gostaria de convidar todo mundo com o dom de ajudar a carregar cadeira, né? Isso, esquece. Mas isso aí são duas formas diferentes de dons, duas grandes categorias. Mas olha o limite que Pedro coloca. Ele fala, olha, o dom, mas também tem um limite. Se alguém fala, versículo 11, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. A palavra de Deus se refere às Escrituras. A palavra de Deus por escrito, que nós temos por completo nas nossas Bíblias. Ele fala, se alguém vai falar, se alguém tem esse dom, que seja evidente que ele esteja falando a palavra de Deus aqui. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. É melhor você fazer isso com a força que Deus provê do que achar que é seu próprio talento. Mas qual é o foco? Qual que é o alvo de todos esses dons? Olha em versículo 11. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. O alvo de nós usar os nossos dons é para nós sermos invisíveis. Como João disse, ele precisa crescer, eu preciso diminuir. Ele merece toda a honra e glória, ele merece tudo isso. Eu simplesmente sou um servo que está gerenciando as coisas de Deus. Qual é a intenção da nossa santidade? Qual é o propósito do nosso amor uns para com os outros? Qual é a intenção do nosso serviço? É aqui em versículo 11. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pelo tempo aqui hoje à noite, mediante a sua palavra. Que o teu Espírito abençoe e traga crescimento para a sua palavra pregada hoje à noite. Que o teu Filho, Senhor, traga-nos a vontade para que nós sejamos pessoas que temos o nosso deleite na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite. E que o Senhor usa as nossas vidas, usa o nosso breve tempo aqui neste mundo, para trazer honra e glória ao seu nome,
Em nome de Cristo que oramos. Amém.